Celibato consciente. O segredo proibido. Que eles não querem que você saiba. Alguém já te disse que sua grandeza pode estar sendo desperdiçada, e você nem percebe? Ninguém te prepara para isso nas escolas, nem nos conselhos do pai, muito menos nos códigos sociais que ensinam para os homens. Você se acomoda no silêncio da rotina, crente de que está vivendo a melhor versão possível, mas por dentro, algo se extingue devagar, quase sem aviso. Já parou para se questionar o que está entregando, dia após dia, ao mundo e ao vazio? E se alguma vez já pensou que existe energia aí dentro capaz de transformar cada área da sua existência? Olhe à sua volta. Quantos homens você conhece que, no fundo, carregam uma exaustão que não se explica, um vazio que não preenche nem com conquistas nem com prazeres rápidos? Ninguém comenta o motivo, mas talvez o segredo esteja no ato mais silencioso e menos falado. Aquele momento em que você decide o que vai fazer com o próprio fogo. Celibato. Palavra carregada de tabus, mal interpretada como fraqueza ou repressão, mas que, no berço das grandes tradições, era a senha para o poder real. O que nunca te contaram é que tudo o que você busca, força, clareza, magnetismo, propósito, já pulsa aí dentro, bruto, esperando ser canalizado. Não se trata de negar o corpo, nem de virar monge. Trata-se de aprender onde nasce sua força, e por que tantos querem que você nunca chegue lá. Está disposto a questionar tudo que sempre ouviu sobre desejo e descobrir o que acontece quando essa energia deixa de ser vazamento para virar campo magnético. No fundo você sabe, o problema não está lá fora, mas dentro. A mente do homem moderno vive um conflito silencioso, uma batalha invisível travada entre a energia vital que pulsa no corpo e a cultura que insiste em dissipá-la sem sentido. Não é apenas uma questão de força física, mas uma luta pela autonomia sobre aquilo que te define. O fogo interno, a energia sexual, o combustível original da sua vontade e criatividade. Olhe para a rotina ao seu redor. Homens acelerados, conectados em alta velocidade, mas desconectados de si mesmos. Eles trocam presença por estímulo, intensidades falsas por vínculos profundos, correndo atrás do prazer imediato sem saber para onde vão. E tudo isso acontece num cenário criado para manter essa chama apagada, fragmentada, dispersa. A indústria do entretenimento, as redes sociais, a pressão social propagam um modelo de consumo energético que drena, que reduz você a uma versão punida pelo excesso. Mas o que poucos entendem é que existe uma saída, um caminho que exige mais que força bruta ou disciplina rasa. É uma reconquista silenciosa, invisível para a maioria, que começa quando você percebe o próprio habitat. O campo onde seus desejos são comandados e manipulados como marionetes. Essa tomada de consciência é dura, pois revela que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas escolher o que se torna real, desafiar os instintos para construir. Nesse cenário, o celibato consciente aparece não como castigo, mas como uma arte esquecida, o segredo dos homens que, longe da força impaciente e fragmentada, alcançam uma presença sólida, magnética, inexplicavelmente admirada. Eles sabem que reter energia é começar a reivindicar o próprio poder, o poder de olhar para dentro, observar o movimento e tornar-se senhor da própria vida. Mas este é apenas o mapa inicial do que está por vir, porque existe um sinal escondido, uma prova sutil que separa o jogo comum do extraordinário. Numa tarde chuvosa, em um café quase vazio, Pedro esperava o encontro que mudaria sua vida. O aroma forte do café misturava-se ao som abafado da chuva batendo na janela. Ele sentia a pressão invisível que tantos homens carregam, o peso de desejos que nunca admitiu, as dúvidas que se escondem atrás de um sorriso difícil. Sentado ali, Pedro tentava, em silêncio, encontrar uma saída para uma prisão que não tinha grades, mas que o sufocava igualmente. Do outro lado da mesa, Mariana observava não só o homem à sua frente, mas o campo de energia que emanava dele. Ela sabia que ali não havia pressa, nem busca desesperada. Havia calma, um núcleo secreto que Pedro começava a reconhecer, um domínio interno que ia além do físico, além das palavras. Ele contou a ela sobre noites acordadas, sobre a luta constante para resistir à fadiga da mente, a oferta constante de estímulos que o mundo moderno lançava como armadilhas. Mariana sentiu seu olhar mudar.
ganhar profundidade, solidificando uma presença rara. Pedro, por sua vez, descobria que a verdadeira força não reside em ceder ao impulso, mas em canalizar essa energia para dentro, para a construção do próprio ser. Aquela noite foi um sinal vivido da transformação silenciosa que ocorre quando o homem deixa de ser escravo do desejo para se tornar mestre dele, e como isso impacta não só a si mesmo, mas quem está ao redor. O momento revelava que o celibato consciente não é apenas uma escolha isolada, é um fenômeno que reflete em cada gesto, em cada palavra não dita, no modo como se ocupa o espaço sem precisar reivindicá-lo. Pedro compreendeu que sua batalha era tanto interior quanto externa, e que aquela calma nascia da decisão firme de lutar contra a entrega automática, contra a distração desenfreada. Mas o desafio real está só começando. O homem que se dispõe a controlar essa energia enfrenta provas internas e externas que decidirão se permanecerá na superfície ou descerá ao centro do próprio poder. João se viu sozinho em seu apartamento após uma noite que parecia igual a tantas outras. No silêncio da sala, os ecos de impulsos antigos pisavam pesado na sua mente. Ali, ele encarou um choque brutal. O desejo que imaginava ser seu aliado era, em realidade, uma prisão invisível. A energia sexual que antes parecia fonte de força, agora lhe soava como uma corrente invisível que o mantinha refém de padrões repetidos, compulsões silenciosas que drenavam sua vontade mais profunda. Essa percepção não chega leve. É como se alguém tirasse o chão sob seus pés, fazendo-o perceber que sua suposta liberdade era, na verdade, um aprisionamento há muito tempo aceito. Ele virou o espelho para dentro e viu que havia sido condicionado a reagir, a ceder, a se perder em vontades compulsivas. Toda a cultura, mídia, ambiente social, criaram um labirinto onde o desejo sexual é o fio que prende o homem na escuridão do impulso, da ansiedade e da fuga. João tentou negar isso por um tempo. A negação parecia um escudo. Se ele fingisse que estava no controle, talvez se sentisse forte. Mas essa armadura era frágil, pois negar a própria natureza não apaga o fogo interno. Apenas o alimenta debaixo da superfície. Sua energia virou fogo de palha, explosivo e breve, incapaz de sustentar seu foco, seu propósito. Ele percebeu que o verdadeiro erro não era o desejo em si, mas a incapacidade de se integrar com ele, de fazer dele um servo e não um tirano. Essa é a maior verdade que poucos homens estão dispostos a enfrentar. Não basta reprimir, não basta fugir. É preciso olhar para dentro, reconhecer as próprias sombras, aceitar o fogo e aprender a canalizá-lo com sabedoria. O domínio não é uma batalha contra o desejo, mas a decisão consciente de usá-lo como combustível para a criação e não para a destruição. Quando João alcançou esse ponto, algo mudou no ambiente ao seu redor. O mundo deixou de ser um campo de batalha para ser um terreno onde ele podia plantar e colher com poder renovado. E essa metamorfose invisível é o que diferencia o homem preso do homem livre. Numa manhã silenciosa, em um parque quase vazio, Eduardo sentou-se em um banco de madeira com o peso acumulado de semanas de dúvidas, medos e frustrações. Catarina estava ao lado, não buscando respostas impostas, mas oferecendo o espaço que só a autenticidade pode gerar. O olhar dela não carregava julgamento, apenas uma espera firme. Ela sentia a tensão que preencheu o ar, um embate interno entre o desejo urgente de ceder ao impulso e a necessidade maior de permanecer íntegro consigo mesmo. Ali estava o teste invisível que poucos homens chegam a enfrentar em suas profundezas. Resistir ao chamado da carência, resistir à urgência do controle, resistir à pressão de atender expectativas externas para simplesmente estar presente, inteiro, sem máscaras ou artifícios, mesmo diante do fogo que arde dentro do peito como provocação constante. O peso daquele silêncio falava mais que 1000 palavras. Era a verdadeira prova do domínio interno que separa o passageiro da jornada da alma. O riso súbito de Catarina misturou-se ao som da respiração pausada, sinais que denunciavam a luta interna de um homem que não entrega o controle de si mesmo com facilidade. Eduardo sentia o impulso crescendo, queimando, mas não se lançava no vazio. Ao contrário, permitia que esse fogo se transformasse em força centrada, uma chama firme que iluminava sem consumir. Nesse instante, a mente dessexualizada revelava sua essência.
não a ausência do desejo, mas a maestria sobre ele. Você já se viu nesse lugar? Na linha tênue entre o desejo e a consciência, entre a sombra e a luz? Essa é a fronteira onde o homem deixa de ser refém do impulso para se tornar mestre do próprio fogo. E quando essa escolha acontece, o ambiente muda. O que antes era ansiedade torna-se presença magnética. O que antes era fuga vira convite para o encontro verdadeiro. Este é o desafio que poucas almas corajosas encaram. E é aí, neste momento, que começa o verdadeiro despertar. O verdadeiro poder do celibato consciente não está na negação ou repressão da energia sexual. Está na sua transformação radical, na capacidade de assumir controle absoluto sobre o fogo interior que muitos desconhecem ou temem. O homem que domina essa arte não se torna um monge isolado, mas um mestre da própria essência, uma presença magnética que fala com a força silenciosa da coerência interna e não do ruído das demandas externas. Viver com esta consciência é redescobrir o equilíbrio em meio ao caos da vida moderna, abandonar as garras do consumo frenético, da gratificação imediata, para construir um poder profundo, estável e sereno. Essa jornada exige coragem, porque confrontar a própria sombra, a ansiedade invisível, a urgência dos impulsos, não é tarefa para os fracos. É um caminho árduo de autoconhecimento, disciplina e reintegração espiritual que os grandes sábios da antiguidade já trilharam. A energia retida, quando bem canalizada, purifica o corpo, expande a mente e desperta o espírito. Como ensinavam os antigos mestres, isso não é um sacrifício, mas uma ascensão. O corpo deixa de ser um campo de batalha para ser templo sagrado. O homem que pratica o celibato consciente não é escravo de seu desejo. Ele o molda, ele o usa para criar realidades, para sustentar propósito e para irradiar presença onde for. E essa transformação reverbera no mundo ao redor. Relações se tornam mais genuínas, o olhar se torna mais firme e o silêncio fala mais alto do que palavras vazias. Você deixa de ser refém da energia dispersa para se tornar o condutor do seu próprio destino. O segredo proibido não é segredo para quem escolhe a coragem de dominar a própria vida. Você está pronto para abandonar os esquemas da distração e abraçar a arte milenar da retenção consciente? O verdadeiro estoico moderno não precisa provar nada. Ele sustenta tudo dentro do peito e é assim que molda seu legado.